Minha diretoria já baixou o futebol? Não é possível que você não baixou o futebol, ainda comigo falando aqui todo o vídeo para você baixar. Tá no primeiro link da descrição, tem QR Code, tem explicação aqui do lado como é que você faz para assistir o Campeonato Alemão, entre outros mil coisas que tem dentro do aplicativo para você usar e saber tudo sobre o seu time e também sobre futebol mundial. Bom, gente, vamos lá. Chegou a hora da gente falar do Pablo sem piadinhas, né? Porque tem hora que a gente brinca e tal, porque realmente o Pablo no São Paulo é um jogador que é um perdedor de gols absolutamente nato, uma das piores contratações da história do São Paulo e a mais cara de todas elas, né? O São Paulo contratou o Pablo por 6 milhões de euros. É um dinheiro difícil de imaginar hoje no futebol brasileiro, né? Ainda mais pós-pandemia, mas o São Paulo contratou ele no final de 2018. Era um jogador que estava sendo disputado por Flamengo, São Paulo e Palmeiras, ou seja, era um jogador cobiçado. Não foi uma contratação imbecil do São Paulo. O São Paulo contratou um jogador que naquele momento era destaque, mas eu acho que o São Paulo ignorou um pouco da sua história, ignorou um pouco também do passado do próprio Pablo. Hoje o Pablo tem 29 anos, vai fazer 30 no meio do ano. Ou seja, não é um garoto, São Paulo não apostou no menino que estava surgindo, é um cara que já começou ali no Atlético Paranaense em 2011, já passou pelo Figueirense, Cerezo Osaka, enfim, já rodou, né, até chegar no São Paulo já rodou. Quando ele teve um bom momento no Atlético Paranaense, na segunda passagem dele, o São Paulo entendeu que ali tinha um jogador explodindo e tal, e contratou por esse valor absurdo, tanto que venceu Palmeiras e Flamengo, que contrataram outros jogadores e ganharam algumas Libertadores da América. Acho que contrataram melhor do que o São Paulo. Aliás, Palmeiras e São Paulo, vocês devem isso pra nós, tá? O Gabigol não ia pro Flamengo, e o Pablo, né? Então o Flamengo não ia ter ganhado a Libertadores e tudo que ganhou. O Palmeiras eu não sei quem que acabou contratando, não me lembro, no lugar ali da tentativa do Pablo, mas enfim. Só que os anos foram passando, 2019, 20, 21, são 3 temporadas, não é um ano, não é 2 anos, não, são 3 anos, irmão. São 3 anos que a bola não entra nem fudendo. E assim, não entra, você não vê no Pablo ali uma revolta, uma sensação de puta que pariu, eu preciso reverter isso. Claro que eu não tô ali no dia a dia para saber como é que ele é como pessoa, mas assim, no geral, você não vê, né, no Pablo dentro de campo, não tô dizendo que ele não corra, mas assim, você não vê aquele jogador revoltado. Vou dar um exemplo simples de um jogador que eu nem gosto tanto, que é o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é um puta jogador, mas é um jogador que nos momentos decisivos do São Paulo ele surtava. Mas o surto do Luiz Fabiano era uma representação de um jogador que queria muito ganhar. E ele não sabia como ganhar, por isso que ele era expulso, fazia aquele monte de merda que ele fazia e tal. Mas ele era um jogador que se revoltava, ele tinha o ímpeto de querer ganhar. E você vê isso em grandes jogadores da história, né? Aquela coisa de, porra, eu não aceito a condição que eu estou vivendo. E o Pablo não tem esse perfil. O Pablo é um jogador calmo, frio ali e tal, não sei o quê. E isso incomoda o torcedor, isso dobra o problema dele não estar fazendo gol. Porque você vê que o jogador não está fazendo gol, o cara está se matando, você... né, ainda tem aquela coisa de, pô, o cara tá sentindo a mesma coisa que eu e tal. Você olha pro Pablo e a impressão que você tem é que tanto faz, né? Que ele tá com puta no salário, tá tudo certo e tal. Claro que não é assim, claro que ele tá incomodado. Mas o Pablo não consegue se comunicar com o torcedor. Ele é um cara de carisma baixíssimo, é um cara de comunicação muito ruim. Então o torcedor cria na cabeça dele o que ele quiser e o Pablo não consegue se identificar com o São Paulo. Hoje o Pablo no São Paulo virou uma piada. É uma brincadeira que o São Paulino faz. Quando alguém perde alguma coisa, se jogar alguma coisa, o cara não segurar, o cara foi atirar alguma coisa pro lado errado, o cara vai jogar uma coisa no lixo e joga pra fora. Você brinca com o cara fazer, o Pablo, porra, não sei o que. O Pablo virou uma piada. Né? Então, entre os São Paulinos, o Pablo não é uma expectativa, o Pablo virou uma piada. Infelizmente, porque tinha condições ali de ter se firmado e tal, teve diversas oportunidades no São Paulo, não foi uma ou 2 vezes que o Pablo foi titular, né? Foram 200 vezes lá que o Pablo jogou lá no São Paulo, teve decisões, jogos importantes que ele isolou bola para cima contra o Palmeiras, por exemplo, bolas que podiam dar uma aliviada fodida na situação dele, e ele mandou para casa do chapéu a bola e tal. Então assim, não dá mais, né? É um momento em que o São Paulo realmente precisa compreender e falar, ó, Pablo, vamos acertar aqui, o Pablo tá certo e quer ir embora, o São Paulo também já parece que aceitou que ele vai embora e tal, e chega, vai viver tua vida e tal. Agora, o que não dá é que com todo esse desempenho também, o Pablo querer fazer exigências. E ele não está fazendo. O Pablo está fazendo exigências do que o São Paulo deve a ele do passado, né? Que é o combinado é combinado. Agora o Pablo daqui para frente está abrindo mão de uma parte, então eu acho que está clareando e essa dispensa, essa saída do Pablo é iminente e absolutamente justa. Mas eu quero citar algumas coisas aqui importantes para vocês na montagem de times do São Paulo historicamente. Tá? O São Paulo, o último grande momento do São Paulo foi evidentemente de 2004, 2005 até 2008. Né? Esse foi o grande último momento do São Paulo, dali para frente virou uma putaria do cacete. O time do São Paulo montado
para 2005, por exemplo, é o mesmo padrão do time do São Paulo montado em todas as vezes que o São Paulo foi um grande campeão. O São Paulo não é um time que compra bem, o São Paulo vende muito bem, mas ele não compra bem. E quando ele contrata muito caro, normalmente esses caras não dão certo. O São Paulo funciona muito com cria da casa e jogadores com fome vindos de times menores ou de times onde ele não foi aproveitado da maneira que deveria. O São Paulo em 2003 para 2004, o São Paulo contratou o Lugano por 1 milhão de euros. Foi a contratação do São Paulo. O Fabão veio de graça do Goiás, o Cicinho veio de graça do Atlético Mineiro, o Danilo veio de graça do Goiás, né? Uma série de jogadores que o São Paulo contratou através do fim do contrato, ou então, enfim, do cara estar livre, alguma outra coisa desse tipo. Aí em 2004 para 2005, o São Paulo contrata o Roger, o goleiro da Ponte Preta, por 400 mil euros. O Josué vem de graça, o Bosco vem de graça, quem mais? O Luizão vem de graça. O Júnior vem de graça do Parma. Olha, o Mineiro vem do São Caetano, e esse valor não tá claro aqui em nenhuma das notícias que eu encontrei. E aí você sobe o Hernanes, por exemplo, do time de baixo. Em 2005, 2006, o São Paulo também não faz grandes investimentos. Né? O São Paulo contrata o Christian por empréstimo, contrata o Rodrigo Fabre do Atlético Mineiro, esse sim por 600 mil euros, traz o Amoroso, né, no meio da temporada de 2005 de graça, traz o Leandro e o Chulapa de graça durante o ano de 2005. E aí você começa a ver que a montar, o Ricardo Oliveira vem por empréstimo, o André Dias vem do Goiás, esse valor também não está estipulado, o Alex Silva vem do Irati de Santa Catarina por empréstimo e depois acaba acertando, o Richarlison vem do Santo André, mas você vê que são todos jogadores vindos de times menores, ou jogadores consagrados vindo em final de contrato ou de graça e tal. O São Paulo não contrata jogadores caríssimos e dessa forma o São Paulo ganha os títulos. O São Paulo paga 2 milhões de euros pelo Dagoberto e mais 1 milhão e 200 mil euros pelo Miranda. Esses são os únicos 2 jogadores do São Paulo contratados por algum valor mais caro que realmente funcionaram dentro do São Paulo. Dali pra frente, irmão, o São Paulo trouxe o Maurinho, o São Paulo trouxe o Fredson, o São Paulo trouxe o Reasco, o São Paulo trouxe o Fernando, né? O São Paulo, primeiro ele pegou o Miranda por empréstimo, depois ele acabou pagando. O São Paulo pegou o Borges a custo zero. O São Paulo pegou o Hugo, Lenilson e o Ilcinho a custo zero. O Ilcinho que veio do Palmeiras, foi um grande lateral. O Jorge Wagner veio por empréstimo do Betis e depois o São Paulo acabou acertando. Mas assim, repare que são jogadores. O São Paulo pagou 1 milhão e 200 no ano seguinte pelo passe do Jorge Wagner. O Éder Luiz veio por empréstimo do Atlético Mineiro, também não deu muito certo. O Carlos Alberto veio do Werder Bremen por empréstimo. Jean Carlos, o Joilson, Zé Luiz, enfim, o São Paulo pegou muito jogador, mas a maior parte desses jogadores, funcionando ou não, por empréstimo ou em final de contrato. Jogadores que o São Paulo realmente comprou, né, que o São Paulo investiu, aí você começa a chegar nas temporadas mais recentes, né, o São Paulo, nós estamos falando aqui, o São Paulo que gasta 2 milhões de euros por ano, né, nessa época aí para fazer contratação. Nas temporadas 2010, 2011, o São Paulo já gasta 9 milhões de euros. E aí já sabe que o resultado não vem. Depois o São Paulo gasta 14 milhões de euros em 2012 e 2011. Depois o São Paulo gasta mais 12 milhões de euros em 2012 e 2013. Aí 2013 para 2014 o São Paulo não gasta quase nada. Depois o São Paulo volta a gastar 14 milhões de euros em 2014 para 2015. 2 milhões de euros em 2015 para 2016. 18 milhões de euros entre 16 e 17. 17 milhões,4 de euros em 17 e 18. 17 milhões de euros em 18 e 19. E aí o São Paulo em 19 e 20 gasta 8 milhões de euros, e em 20 e 21 o São Paulo gasta 4 milhões de euros, e de 21 para 22 o São Paulo até agora gastou 500 mil euros. Pode ser uma correção de rumo, pode ser uma direção do São Paulo estar compreendendo, além da falta de dinheiro, de que o São Paulo não tradicionalmente, historicamente, o São Paulo não funciona contratando grandes jogadores celebridades. O São Paulo pega jogadores em oportunidades, monta junto com a sua base um time suficiente para ser vencedor. Então, por todos esses motivos, eu acho que o Pablo valeu, quer dizer, não valeu por nada, mas tchau e benção, irmão.